Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos caminhar com Jesus? Pastor Davidson aqui com vocês em mais uma aula. E o tema da nossa aula hoje é como orar. Amém, meus queridos? Queria te convidar a orarmos, né, sendo aqui redundante, e pedindo pela presença de Jesus sobre esta aula, sobre este tempo. E feche seus olhos aí na sua casa, onde você estiver, e vamos ter esse tempo com Jesus. Pai amado, eu te agradeço, te louvo, te bendigo. Espírito Santo, peço a tua instrução, a tua edificação. Peço que o Senhor nos ajude a aprendermos mais sobre ti. Jesus, nós queremos te honrar, nós queremos te glorificar e exaltar o teu santo nome, sendo cada vez mais obedientes, sendo cada vez mais participantes das riquezas que o Senhor nos oferece. Que o Senhor nos ajude a aprendermos mais nesse dia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, como nós acabamos de orar, o tema da nossa aula é realmente bem específico nesse contexto, e eu queria ler um texto aqui com você, no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, a palavra de Deus diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para seu quarto, fecha a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vamos parar aqui, depois Mateus vai apresentar para nós, através das palavras de Jesus, a oração do Pai Nosso. Amém, meus queridos? Falando sobre oração, entregando para nós aqui um contexto mais abrangente a respeito de traduções bíblicas. Essa tradução que eu acabei de ler aqui para vocês é a NVI, e ela é uma tradução protestante, e vocês podem ver aqui que no termo usado no grego, a tradução, eles usam aqui a palavra orar. E a palavra do grego ela é muito difícil, não vou nem me atrever a falar aqui qual o termo original, mas aonde eu quero chegar, nas versões católicas da Bíblia, e aí você pega um João Ferreira de Almeida, o mais antigo, a tradução aqui é rezar. Então eu queria nesse momento já fazer aqui para nós um esclarecimento a respeito do que isso significa. Dentro das traduções eles colocaram a palavra rezar, que ela vem do latim, e esse rezar é oriundo de uma palavra recitare. E esse recitare nada mais é do que reproduzir uma prece, reproduzir uma oração já posta, já feita. E isso vai muito mais no sentido de não entender o que você está ali comunicando, o que você está falando, mas simplesmente uma oração decorada. Você pode, para que você entenda aqui um belo exemplo, rezar o Pai Nosso ou orar o Pai Nosso, certo? E já a palavra orar, ela vem realmente dessa tradução da palavra hebraica, e ela tem um significado de falar, ela tem um significado de comunicar a alguém. Então essa é a diferenciação, certo? Aqui Mateus ele escreve para que nós, quando formos orar, ele dá algumas dicas, e a primeira delas, ele pede para que a gente não seja como aqueles que fazem orações para serem vistos. Então a oração não é algo para que você seja cheio, para que você alimente seu ego, para que as pessoas te admirem pela sua forma de corresponder a Deus. Também deixando outra coisa muito bem clara, orações elas podem ser feitas para qualquer tipo de pessoa, de deuses, mas a verdadeira oração é sempre direcionada ao único e verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor. E depois Mateus ele continua, falando a respeito da oração. Ele diz o seguinte: quando você for orar, feche a porta do seu quarto, ore em secreto, porque Deus que te vê em secreto o recompensará. E essa é uma das chaves mais incríveis que você pode encontrar na palavra do nosso Senhor, que é a oração no lugar onde somente Deus te vê. Quando nós vamos orar, nós estamos reproduzindo o encontro que Deus tinha com Adão. Deus descia todos os dias na viração do dia para se relacionar com o homem, e ali eles conversavam, ali eles se relacionavam, ali haviam orações, haviam falas de Adão para com Deus. E é a mesma coisa quando nós estamos no lugar secreto. Deus nos vê. Deus nos vê.
E ali você pode abrir o seu coração, você pode fazer orações de petições, pedindo algumas coisas, você pode fazer orações de agradecimento, agradecendo realmente por tudo que Deus tem feito, faz e fará sobre a sua vida, família e sobre todo o seu povo. Você pode fazer orações intercessórias, pedindo por alguém, pedindo por alguma situação, e é assim que nós oramos. Diferente de um recitário, diferente de uma prece, diferente de uma reza, diferente de algo reproduzido, nós não estamos aqui simplesmente para fazermos coisas mediante as orações, pensando no fundamento, pensando no fim dela, que é receber uma coisa simplesmente para o nosso ego. Não, a oração ela remete muito mais a relacionamento, ela remete muito mais a um conhecer como nós somos conhecidos por Deus. A oração tem esse efeito. E uma coisa também que eu não posso deixar de falar aqui para nós, só sabe orar, só ora quem realmente tem fé, quem crê que Deus ouve. Porque quando você faz uma reza, uma reprodução, você sequer pensa que tem alguém ouvindo. Mas quando você faz uma oração, você tem certeza de que Deus, de que o nosso Pai, com certeza está ouvindo as nossas orações, e tem diversos textos falando a respeito disso, do quanto o Senhor, Ele guarda as nossas orações, Ele tem até uma relação com o incenso, que é como uma fumaça que sobe ao Senhor, o símbolo das nossas orações, como isso realmente chega até Deus e o Senhor responde. Uma das coisas com as quais eu não consigo me acostumar é Deus responder uma oração que eu faço. É Deus responder um pedido, é Deus responder muitas vezes uma situação que eu estou passando, seja ela de aflição, seja ela de medo ou também de alegria, porque nós temos que compartilhar tudo o que temos através das orações. Às vezes as pessoas acabam perguntando ou falando, Davidson, eu não sei orar, como que eu oro? Jesus aqui nos ensina, a oração do Pai Nosso, mas além disso, a oração é falar. A tradução também, se você pega ali dentro do latim, o orare, o seu significado, sua tradução é falar, é você comunicar. Então, orar a Deus, você não precisa mudar o seu tom de voz, você não precisa mudar muitas vezes a sua forma de falar. É lógico que, mediante ao Senhor, nós temos uma reverência, nós temos um zelo, nós temos realmente uma forma de nos achegarmos até o Senhor, mas Deus conhece o teu coração, Deus sabe quem você é. O trato que nós temos para com Deus, ele é revelado através do nosso trato para com os homens. Então, da maneira como você se comunica, Deus sabe realmente o que é verdade, o que é mentira, quando você está se relacionando para com Deus. E é por isso que você deve orar, você deve ser quem você é perante o Senhor. E a construção de orações, a forma de você colocar ali um texto bíblico, alguma coisa, isso vem com o tempo, isso é um processo de tanto que você se relaciona com Deus, com o Espírito Santo. E quem ajuda, quem nos auxilia é o Espírito Santo. A palavra também diz que nós não sabemos orar e o Espírito Santo é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo nos ajuda. Tiago também fala que nós só não recebemos as coisas porque nós não sabemos pedir. Então, nós temos que ter sabedoria ao falarmos com o Senhor, mas isso tudo também é uma construção. Mas se tem algo que não pode passar batida, é que Deus não rejeita uma oração, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração quebrado, mas Ele se opõe aos orgulhosos. Assim como nós começamos falando aqui no versículo 5, que os hipócritas, eles oram nas esquinas, nos lugares para serem vistos, mas os íntimos, os filhos, oram no lugar secreto. Eles constroem ali uma vida com Deus no lugar onde ninguém vê, no lugar onde somente Deus vê. Isso é maravilhoso, isso é lindo. E aí o Senhor ainda, Mateus ainda nos dá um conselho através da palavra de Jesus, Jesus falando para nós, Ele diz o seguinte: não sejam iguais aos pagãos, porque eles fazem orações de repetições e o Senhor sabe do que nós precisamos. Então, para que você entenda o que é um pagão, pagão é todo aquele que não obedece, não é devoto de apenas um só Deus. Assim como nós somos monoteístas, nós temos um só Deus que está ali dividido, não dividido, mas que é Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são pessoas diferentes, mas formam um único Deus. E o paganismo não, ele tem um Deus para o sol, um Deus para a natureza, um Deus para a água, ele tem deuses que ele se prostra mediante a imagens e qualquer outra coisa. Então o pagão não tem somente um Deus, ele vai deliberar, ele vai conduzir as suas rezas para diversas outras divindades. Então essa é a nossa diferença, e nós falamos isso mediante as escrituras. A palavra de Deus, isso não é uma opinião, isso é o que a palavra do Senhor diz.
Então, se você quer saber se você tem orado ou rezado, é mediante o seu entendimento. Porque a palavra diz que nós temos uma fé inteligente, uma fé racional. Nós estamos entendendo e sabemos o que cremos e temos o atestado de tudo isso, a confirmação de tudo isso mediante uma referência. E essa referência é a palavra de Deus. Então, nós não devemos ser como os pagãos que simplesmente rezam o Pai Nosso, sem prestar atenção, ou muitas vezes pedindo uma coisa a mais, usando o Pai Nosso como uma superstição. Sabe quando você ora o Pai Nosso para que você não tenha pesadelos, para que as coisas não aconteçam? E é lógico que sempre orar o Pai Nosso é algo divino, maravilhoso, que independente do contexto faz bem para o nosso coração, mas quando você ora intencionalmente o Pai Nosso é completamente diferente, porque você presta atenção naquilo que você está falando. Pai Nosso, nós entendemos que o nosso Pai, que o que Jesus veio nos apresentar não é uma religiosidade, mas ele vem apresentar um Deus que tem como nome Pai. E aí ele diz o seguinte: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E você vai pensando o que isso significa. O Senhor disse que nós somos santos porque Ele é santo, então através das nossas vidas o nome de Deus é cada vez mais santificado, conhecido e exaltado para todas as outras nações. Então nós temos uma participação não na santidade de Deus, porque Deus é santo, mas por sermos um só com Ele, a santidade de Deus é resplandecente através das nossas vidas, sabe? E aí você continua mediante o seu entendimento com o Pai Nosso, e tem aquela frase maravilhosa: o pão nosso de cada dia, e só aumenta a sua fé a saber de que não vai faltar absolutamente nada. Meus queridos, é assim que nós oramos. Se eu posso dar um conselho acima de todas as coisas, ore de uma forma genuína, honesta com Jesus. Derrame lágrimas. O Senhor também entende as nossas orações através das lágrimas, através do choro. E seja honesto e verdadeiro com Jesus, porque o Senhor responde. Deus não rejeita a oração de um pequenino. O Senhor diz que nós temos que ser como crianças para nos achegarmos até Ele. E é assim que eu declaro sobre a sua vida, que você, através dessa aula, através desse tempo, você vai ter cada vez mais desejo de se comunicar com o seu Senhor, e você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. E nunca se acostume com Deus te respondendo, porque é a coisa mais maravilhosa que existe. Um Deus tão grande se importar com pessoas assim como nós, simples, que não tem nada para oferecer em troca, mas somos feitos à imagem e semelhança dele, ou seja, nós partimos, nós viemos de Deus e voltaremos para Ele. E o que nós temos aqui através do Espírito Santo é essa comunicação através da oração. Que Deus te abençoe e continue amando Jesus. Eu te peço isso em toda a aula. Continue amando Jesus. Que você tenha um tempo maravilhoso aí na sua casa. Um grande beijo e até a próxima.